Tribunal de Contas do DF tem a missão constitucional de fazer um retrato das finanças do Distrito Federal a cada ano. E o TCDF cumpre essa missão ao apreciar as contas de governo. É por meio do relatório analítico e parecer prévio que a Corte verifica os níveis de endividamento, avalia se o GDF cumpriu o orçamento, os planos e os programas governamentais, se gastou bem e em conformidade com a lei e se investiu o mínimo necessário em áreas essenciais, como saúde e educação, por exemplo. A análise prévia das contas do governo do Distrito Federal relativas ao exercício de 2019 foi feita pela Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública do TCDF, sob a supervisão do relator conselheiro Manuel de Andrade. Para 2019, a Lei Orçamentária Anual, em conjunto com o Fundo Constitucional do DF, previu inicialmente um orçamento de 42 bilhões de reais para o Distrito Federal. 26,2 bilhões nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, 1,5 bilhão no orçamento de investimentos e outros 14,3 bilhões referentes ao Fundo Constitucional. A despesa também foi inicialmente fixada em 42 bilhões de reais, mas acabou sendo ampliada para 44,4 bilhões. Ajustes promovidos ao longo do exercício elevaram também a previsão de receita total de 42 para 43,3 bilhões de reais. Com essas mudanças, evidenciou-se uma diferença de 1,1 bilhão de reais entre a previsão de receita e a fixação de despesa. Foram efetivamente arrecadados ou repassados ao GDF 40,1 bilhões de reais, o que representa 92,5% da previsão final de receita. Já os gastos ficaram em 39,8 bilhões de reais, o equivalente a 89,7% da dotação final. Houve, portanto, um superávit de 217 milhões e meio ao final de 2019. Desses 39,8 bilhões de reais executados, 24,9 bilhões foram custeados pelos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, 14,3 bilhões pelo Fundo Constitucional do DF e 632,4 milhões pelo Orçamento de Investimentos. No âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, foram arrecadados 25,1 bilhões de reais, valor 1,4% superior ao obtido em 2018. Já as despesas alcançaram 24,9 bilhões de reais, valor 0,3% maior que o do ano anterior. Em 2019, o DF abriu mão de receber 1 bilhão e 700 milhões de reais em tributos, quase 10% a mais que em 2018. Essa renúncia fiscal foi majoritariamente feita em relação ao ICMS, ao IPVA e ao ISS. Por outro lado, as receitas tributárias representaram 73,1% das receitas correntes. Os 16,6 bilhões de reais arrecadados por meio de impostos serviram para custear, principalmente, despesas com pessoal e encargos sociais, equivalentes a 13,2 bilhões de reais. As despesas com pessoal e encargos sociais também consumiram a maior fatia do Fundo Constitucional do DF, 12,6 bilhões de reais. Ao todo, foram 25,7 bilhões de reais gastos com a força de trabalho, o que representou 69% do orçamento do DF em 2019. Esse valor foi 2,6% maior que em 2018, com 643,8 milhões a mais. E o Fundo Constitucional do DF tem se mostrado essencial no custeio dessas despesas. O FCDF paga quase metade dos gastos com pessoal e encargos sociais do Distrito Federal. De 2016 a 2019, as despesas custeadas com recursos do Fundo Constitucional do DF tiveram um incremento de 15,7%. No mesmo período, as despesas realizadas com recursos do Tesouro do DF aumentaram 3,4%. Esse crescimento se deu nos gastos com inativos, que avançaram 25,3% nos últimos 4 anos. Já os gastos com ativos permaneceram estáveis. As despesas do regime próprio de Previdência Social do DF passaram de 7 bilhões de reais em 2019. Elas comprometeram 4 bilhões e 500 milhões de reais do orçamento da Seguridade Social e mais 2 bilhões e 600 milhões do Fundo Constitucional do DF. O
volume de recursos consumidos por aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários cresceu 9% de 2018 para 2019 e passou a representar quase 20% de todos os gastos do GDF. Em 2019, o resultado previdenciário do DF ficou negativo em 3,3 bilhões de reais. Esse valor foi coberto pelo Tesouro Distrital e principalmente pelo Fundo Constitucional do DF. As despesas feitas por meio de licitação somaram 4 bilhões e 600 milhões de reais, com destaque para a realização de pregões e concorrência. As despesas realizadas com dispensa de licitação somaram 1 bilhão e 100 milhões de reais, 319 milhões a mais que em 2018, um aumento de 39,5%. Já as contratações em caráter emergencial tiveram um aumento de 33,5% em 2019, somando 223 milhões de reais. O SLU, Serviço de Limpeza Urbana do DF, foi responsável por 69,1% desse valor. Foram quase 143 milhões de reais gastos em contratações emergenciais de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos. Em 2019, o TCDF identificou quase 140 milhões de reais em despesas realizadas sem cobertura contratual. Apesar de ser uma violação à lei de licitações, esse tipo de despesa tem se mostrado recorrente na administração distrital. Em 2019, as secretarias de Saúde e de Educação continuaram liderando essa espécie de gasto. Juntas, efetuaram praticamente 100% das despesas sem cobertura contratual. O ponto positivo é que esse tipo de gasto caiu quase pela metade em relação ao exercício anterior. Este gráfico traz a evolução das despesas sem cobertura contratual nos últimos anos, mostrando uma redução dos valores a partir de 2018, o que indica a adoção de medidas para regularizar a situação. Já as despesas com publicidade e propaganda governamental em 2019 somaram 184 milhões de reais, 134 milhões nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, mais 50,1 milhões do orçamento de dispêndio. Este outro gráfico mostra os valores gastos no quadriênio de 2016 a 2019. Nele observa-se uma redução em 2018, visto que foi um ano eleitoral com restrições normativas para esse tipo de despesa. Também nota-se que o valor dos gastos com publicidade e propaganda em 2019 foi menor que em 2016 e em 2017, anos em que também não houve eleição. O orçamento de dispêndio, que engloba custeios de estatais não dependentes do DF, registrou 50,1 milhões de reais dos gastos com publicidade e propaganda. O Banco de Brasília continuou a ser a empresa estatal com a maior despesa dentro desse orçamento, 27,7 milhões de reais, 60,8% a mais que em 2018. E se considerarmos todas as empresas do conglomerado BRB, esse valor sobe para 36 milhões de reais. O TCDF tem apontado uma falha persistente nos últimos anos: a inexecução orçamentária de diversos fundos especiais do DF. Em 2019, 32 fundos receberam dotação orçamentária. Mesmo assim, mais de 90% do valor total executado se resumiu a apenas 2 fundos, o de saúde e o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Os outros 30 fundos tiveram índice de execução médio de 52,6%, sendo que 11 deles ficaram abaixo de 50% e 5 deles não tiveram qualquer execução orçamentária. São eles os fundos de modernização, manutenção e reequipamento da Polícia Civil do DF, de aparelhamento da Defensoria Pública do DF, de fomento à indústria do turismo, de apoio à pesquisa do DF e de apoio e assistência ao idoso. No relatório analítico e parecer prévio, o Tribunal de Contas do DF também avalia se o GDF cumpriu os limites constitucionais e investiu o mínimo necessário em educação, saúde, cultura, pesquisa, promoção dos direitos da criança e do adolescente. O GDF cumpriu os limites constitucionais de aplicação em educação e, conforme mostra esse gráfico, ficou acima do mínimo necessário, com valores destinados ao pagamento de profissionais do Magistério da Educação Básica, que somaram 2,1 bilhões de reais, aplicações por meio do Fundeb, que chegaram a 2,2 bilhões,
e investimentos na manutenção e desenvolvimento do ensino, no valor de aproximadamente 4,7 bilhões de reais. A aplicação em saúde também superou os limites constitucionais. Em 2019, os percentuais mínimos de 12% da arrecadação oriunda de impostos de competência estadual e 15% daqueles de competência municipal somariam 2 bilhões e 237 milhões de reais. O governo do DF ultrapassou esse valor e gastou 2 bilhões e 700 milhões de reais com ações e serviços públicos de saúde. Por outro lado, o governo vem descumprindo sistematicamente as normas legais que tratam da aplicação mínima de recursos em cultura. E esse descumprimento foi mais pronunciado em 2019. O FAC, Fundo de Apoio à Cultura, é o principal instrumento de fomento às atividades culturais e artísticas do Distrito Federal. Ele deve ser mantido com dotação mínima de 0,3% da receita corrente líquida do exercício, mais o saldo do exercício anterior. Em 2019, esse montante deveria ser de 91,2 milhões de reais, mas a dotação orçamentária foi de 84,4 milhões e a despesa realizada foi de apenas 31,5 milhões de reais, um pouco mais que a metade do valor executado em 2018. O GDF também não cumpriu o limite de aplicação em pesquisa. A FAPDF, Fundação de Apoio à Pesquisa, é responsável por ações voltadas à promoção da pesquisa em ciência, tecnologia e inovação. A dotação mínima legal para a Fundação é de 1,6% da receita corrente líquida. Em 2019, esse valor seria de mais de 360 milhões de reais. A dotação fixada no orçamento foi de 365,6 milhões de reais, acima, portanto, do limite mínimo. Mas a despesa efetivamente realizada pela FAPDF no exercício foi de apenas 76,7 milhões de reais. Já o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente deve ter dotação mínima de 0,3% da receita tributária líquida do DF, e esses recursos não podem ser contingenciados ou remanejados. Para o exercício de 2019, esse valor foi de 49,7 milhões de reais. A dotação registrada no SIGO foi de 49,8 milhões, mas a despesa efetivamente realizada pelo FDCA foi de pouco mais de 12 milhões de reais, equivalente a 24,4% da dotação mínima. O TCDF também avaliou o equilíbrio entre a execução do orçamento e o fluxo de entrada e saída de dinheiro. O limite financeiro programado para o exercício correspondeu a 97,4% da dotação orçamentária atualizada. Ainda assim, o gráfico a seguir traz o cronograma de desembolso do Poder Executivo em 2019, mês a mês, e revela que a execução da programação financeira acompanhou o ritmo da arrecadação mensal. Os restos a pagar, que são aquelas despesas empenhadas, mas que não foram pagas até o dia 31 de dezembro, têm extrema relevância na gestão financeira. Isso porque os compromissos assumidos e não pagos em um exercício anterior acabam por consumir recursos financeiros que poderiam ser destinados a atender despesas do exercício corrente. Em 2019, foram desembolsados 2,1 bilhões de reais para pagamento de restos a pagar de despesas efetuadas em exercícios anteriores. Isso significa dizer que 9,1% dos pagamentos efetuados em 2019 disseram respeito a compromissos firmados em outros anos. O mesmo aconteceu ao final de 2019. 2,2 bilhões de reais empenhados no exercício foram inscritos em restos a pagar e a conta ficou para depois. No relatório analítico e parecer prévio, o TCDF também analisa a gestão fiscal praticada no contexto dos poderes e órgãos do Distrito Federal, com base na LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. A receita corrente líquida, que tem a composição de 2019 revelada neste gráfico, é um dos principais parâmetros de referência na verificação de limites impostos pela LRF, especialmente no que diz respeito a gastos com pessoal e endividamento público. Como se vê, a receita de maior participação na RCL foi a tributária. Ela, por sua vez, teve como principal componente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
correspondendo praticamente à metade dos tributos do DF. Juntos, o ICMS, o Imposto de Renda e o ISS, Imposto sobre Serviços, são responsáveis por mais da metade do valor da receita corrente líquida, 13,1 bilhões de reais. O gráfico seguinte apresenta, no decorrer dos exercícios de 2016 a 2019, a relação entre a receita corrente líquida ajustada e a despesa de pessoal do Distrito Federal como um todo. Lembrando que o teto equivale a 52% da RCL. Em 2019, a receita corrente líquida ajustada foi de 22,3 bilhões de reais e as despesas com pessoal ficaram em 10,3 bilhões de reais. Isso representa 46,2% da RCL, um aumento pequeno em relação a 2018, mas que interrompeu uma série de reduções desse percentual de gastos com pessoal. No âmbito do Poder Executivo, a despesa líquida com pessoal apurada em 2019 fechou em aproximadamente 9,7 bilhões de reais, o que equivale a 43,54% da receita corrente líquida ajustada e, portanto, ficou abaixo dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É importante destacar que, por determinação do Tribunal de Contas do DF, foram incluídas na apuração as despesas com pessoal dos contratos de gestão celebrados pelo Poder Executivo, cuja mão de obra configura a substituição de servidores públicos nos termos da LRF. Entre eles está o contrato celebrado com o então Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, atual Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, que apresentou em 2019 despesa com pessoal no montante de 109,6 milhões de reais, contra 32,9 milhões de reais em 2018. Já a despesa líquida com pessoal da Câmara Legislativa do DF não pode ultrapassar o limite máximo determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal de 1,70% da receita corrente líquida ajustada. Em 2019, os gastos com a força de trabalho da CLDF atingiram 348 milhões de reais, o que corresponde a 1,56% da RCL ajustada. O percentual ficou abaixo do limite máximo, mas acima do limite de alerta, que corresponde a 90% do limite máximo. Já a despesa líquida com pessoal do Tribunal de Contas do DF em 2019 ficou em cerca de 249 milhões de reais. O valor corresponde a 1,11% da receita corrente líquida ajustada, situando-se, portanto, abaixo dos limites definidos pela LRF. E na análise da gestão patrimonial, merece destaque a dívida ativa, que se refere a tudo aquilo que pessoas físicas e jurídicas devem ao Distrito Federal, como multas de trânsito ou impostos, por exemplo. São valores cuja certeza e liquidez foram apuradas por não terem sido efetivamente pagos nas datas estabelecidas. Em 2019, o Distrito Federal arrecadou aproximadamente 490 milhões de reais decorrentes de créditos inscritos na dívida ativa. No mesmo ano, esse valor a receber subiu 3,3 bilhões de reais e alcançou um total de 36,3 bilhões em 2019. Como se vê, quase todo o montante é referente a tributos. A dívida ativa representa 48,7% do patrimônio distrital. O aumento acelerado do estoque desses valores a receber decorre do descompasso entre o baixo recolhimento desses créditos frente aos valores inscritos ano a ano. Por outro lado, a dívida pública do DF, também conhecida como dívida passiva, fechou 2019 em 13,3 bilhões de reais. Desse valor, 4,6 bilhões de reais são relacionados aos precatórios não pagos, que registraram um aumento de 16,7% em relação a 2018 e representam 49,7% da dívida fundada. Mas os números referentes aos precatórios não apresentaram fidedignidade. Houve discrepância entre o valor registrado no SIGO, o valor informado pela Procuradoria-Geral do DF e o publicado no Relatório de Gestão Fiscal, conforme reconhecido pela Controladoria-Geral do DF. Para o pagamento desses precatórios, o GDF destinou mais de 500 milhões de reais ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com pontuais atrasos nos repassos referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e dezembro.
O pagamento de juros e encargos da dívida pública apresentou um aumento de 13,5% em relação a 2018, subindo de aproximadamente 252 milhões de reais para 285,7 milhões. Já as despesas com amortizações tiveram elevação de 12,6%, saindo de quase 306 milhões de reais para 344,3 milhões. Assim, em 2019, os gastos com serviço da dívida mostraram um crescimento de 72,4 milhões de reais em relação ao exercício. Os limites de endividamento estabelecidos por resoluções do Senado Federal foram inteiramente cumpridos em 2019. Mas apesar de estar dentro do limite, o estoque da dívida aumentou 469 milhões de reais em relação a 2018. A causa foi basicamente o aumento da dívida com precatórios, o que exige medidas mais proativas por parte do GDF para quitá-la dentro do prazo previsto na Constituição. As demonstrações contábeis foram apresentadas em 2019 em sua completude. No entanto, houve recorrente uso de contas em desacordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, o que prejudicou a análise das informações. Inclusive, a implantação da nova contabilidade, que seguiu em atraso no decorrer do exercício, é tratada em processo que tramita no TCDF. Além disso, lançamentos contábeis relevantes não constaram de quaisquer notas explicativas. Um exemplo é o ajuste promovido nas provisões matemáticas previdenciárias, que promoveram um acréscimo de 57 bilhões de reais ao patrimônio líquido distrital. O PL saltou de 3,8 bilhões de reais negativos em 2018 para 55,8 bilhões de reais positivos ao final de 2019, sem a devida explicação de como ocorreu esse aumento vertiginoso. O relatório analítico também avaliou os principais programas de governo temáticos e o alcance das metas estabelecidas pelo Plano Plurianual de 2016 a 2019. Apenas 29,8% dos investimentos previstos para o Programa Brasília Saudável foram realizados. Foi gasto 1,6 bilhão. Quase metade foi custeada pelo Sistema Único de Saúde e a outra metade pelo Tesouro Distrital. Chama atenção que mais de um terço desse valor foi gasto com serviços terceirizados. As despesas com os contratos de gestão dos Institutos de Gestão Estratégica de Saúde, IGESDF, e do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, ICIP, representaram 35,6% dos gastos do programa. Dentro do programa Brasília Saudável, um dos objetivos era a atenção especializada em saúde. Ele concentrou 69,8% dos gastos e contou com 7 indicadores de tempo de permanência em UTI ou em leitos de observação do pronto-socorro. Apenas os indicadores relacionados à UTI pediátrica e materna obtiveram resultado programado no Plano Plurianual. No conjunto do programa, apenas 13 dos 33 indicadores alcançaram os valores esperados. Os gastos no programa Educa Mais Brasília alcançaram 1,3 bilhão, com 6 objetivos específicos, a maior parte destinada à manutenção dos ensinos infantil, fundamental e médio. A maior parte das etapas associadas ao programa não foi sequer iniciada. Dos 24 indicadores previstos, apenas 7 alcançaram o resultado esperado para o exercício de 2019. O programa Segurança Pública com Cidadania teve 7 objetivos específicos. Além dos 248 milhões de reais realizados nos orçamentos fiscal e de seguridade social, ele contou com 7,7 bilhões de reais do Fundo Constitucional do DF, distribuídos entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Menos da metade dos 35 indicadores elencados para o programa Segurança Pública com Cidadania tiveram resultado satisfatório, sendo que 16 ficaram abaixo da meta estabelecida e 4 não foram sequer mensurados. Em relação aos números, os crimes violentos letais intencionais e os crimes contra o patrimônio seguiram trajetória de queda observada nos últimos 4 anos. Mas os acidentes fatais nas vias urbanas do DF voltaram a crescer pela primeira vez no período. O Tribunal de Contas do DF também fez uma auditoria da gestão da frota de veículos da Polícia Civil. O TCDF apontou a necessidade de renovação da frota,
de manutenção constante e de controle da utilização dos veículos. Um dos objetivos estratégicos do PPA 2016-2019 foi a ampliação da mobilidade para tornar os transportes coletivo e o não motorizado mais atrativos. Para buscar alcançá-lo, o governo lançou mão do programa Mobilidade Integrada e Sustentável, com despesa realizada de R$ 1 bilhão em 2019, 7,4% menor que em 2018. Os gastos foram concentrados na concessão de passe livre e nas manutenções relacionadas aos sistemas de transporte público e coletivo do DF e o ferroviário. Já o projeto com maior destaque foi a construção do Trevo de Triagem Norte, para garantir a ligação entre as vias L4 e W3 Norte. Conhecido como TTN, o projeto consumiu R$ 35,8 milhões em 2019. O TCDF realizou uma auditoria nessa grande obra para fiscalizá-la em tempo real e assim verificar a economicidade, a conformidade e a qualidade do TTN no momento em que a obra estava sendo executada.